Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem aí em suas casas para a gente terminar hoje o nosso desenho de Páscoa. Vou começar pela pintura dessa borboletinha lá atrás, a menor delas. Vou enchendo isso aí de branco, vou encher quase tudo. Pincel pequenininho, pincel número 4, e vou levar esse branco até quase o finalzinho das asinhas dela, olha só. Tá vendo? Vou deixar esse pequeno pedacinho. Vou terminar de encher esse espaço com azul marinho. Vou fazendo o contorno e esfumaçando um pouquinho. Para a parte de baixo eu vou deixar mais suave, tá vendo? E as pontinhas eu vou deixar assim bem mais forte. Com a quina do pincel eu vou puxando um pouquinho essa tinta em cima do branco e vou deixando assim, esse azul bem suave. Vou fazer o mesmo para essa outra parte. Você toma cuidado no seu contorno para não borrar. A correção disso aí seria crescer um pouquinho mais essa asinha e não interessa, não é? Vai pegando tinta só na quina do pincel, vai passando, fazendo o contorno direitinho. E vamos passar esse azul marinho por toda essa região restante. Na hora de você ir preenchendo, é bom você pegar com a quina do pincel a tinta, porque é um espaço pequenininho e arredondado. Se você pegar de um lado do pincel, vai ficar mais largo a posição do pincel e mais difícil de você preencher. Agora, coloquei por toda a borda esse contorno grosseiro, espalhei um pouquinho, olha só. Tinta agora só de um lado do pincel. Vou deixar esse formato arredondado aí. Vou fazer isso também para esse espaço mais largo. E nesse espaço, você vai acompanhando o desenho da asa da borboleta. O pequenininho, a gente acompanhou o desenho, e nesse maior também a gente vai acompanhar. É a mesma coisa, o mesmo processo. Você vai fazer um contorno grosseiro e esfumaçar um pouquinho para o lado de dentro. Aí, eu peguei tinta só na quina do pincel, olha só, encosto o pincel, pressiono contra o tecido e puxo. Esse daí eu espalhei um pouquinho mais largo, ele é mais largo, e o restante, que é mais estreitinho, eu vou fazer do mesmo jeito. Encosto o pincel com tinta só na quina dele e puxo para baixo, olha só. A asinha dessa borboleta ficará assim, apenas com esses tons, branco e azul marinho. O corpinho dela, a gente vai precisar de um pincelzinho menor, o pincel número 2, chato, cortado, lixado, tinta só de um lado do pincel, e eu vou fazer o preenchimento do corpinho dela com a tonalidade chocolate. Se você não tiver chocolate, você pode estar usando siena natural, até o marrom. Agora, eu vou pegar um toquezinho de preto, vou escurecer um pouquinho o corpinho dela, a parte de cima, encostando nas asas, e vou fazer esse contorno aí, deixando a pontinha mais enlarguecida. E apenas isso para essa borboletinha. Espalhar um pouquinho preto na parte de cima. É só uma sombra, bem pouquinha tinta. Para essa outra borboleta, eu vou encher essa parte aí toda com lilás. Pode preencher tudo isso aí. Esse restante, eu vou encher com violeta cobalto. Você vai pegar um pincel pequenininho, tinta só de um lado do pincel. Cuidado para você não borrar. Se você achar que tá com dificuldade, pegue um pincelzinho número 2, esse daí é o número 4. E você vai preencher todo esse espaço. Feito isso, eu vou colocar um contorno, fazendo a separação dessa asa maior para essa menor. Eu não vou colocar uma sombra, eu vou colocar um contorno mesmo. Você pode espalhar um pouquinho, olha, para o lado dessa maior ou para o lado da menor, fica bem a seu critério. Para essa menor, também vou colocar um contorninho,
esfumaçando levemente. E vamos começar a fazer um contorno pela parte de fora com violeta. Fizemos uso do lilás, do violeta cobalto e agora eu estou usando o violeta. Vou fazer o contorno dessa parte aí de cima, vou melhorar o contorno, escurecer levemente esse contorno aí de baixo também. Fazer umas marquinhas, uns detalhezinhos, deixando isso aí mais forte, mais marcado, uma separação melhor, um acabamento melhor. Essa aí embaixo eu vou fazer a mesma coisa, elas não serão pintadas diferentes, apenas o seu tamanho é diferente. Você vai fazer esse contorno também, nessa hora você trata de melhorar o acabamento, o em volta, as bordas do seu desenho. Esse contorno você sempre espalha ele um pouquinho assim para a parte de dentro, deixando um pouquinho esfumaçado. Veja que é um contorno grosseiro, não é algo assim muito fininho. Para a parte de dentro, eu vou deixar esse contorno assim mais marcado, mais voltado para o lado de cima. A parte de baixo eu não vou colocar, tá vendo? A parte de cima eu marquei o contorninho, mas eu não dei a volta na parte de dentro da asa dela inteira com esse violeta, igual eu fiz na parte de cima, ou do lado de fora. Para essa região, eu aí também vou fazer o mesmo. Essa parte aí só leva bem pouquinho, que tá escondida, um pedacinho escondido. E vou só enfeitar um pouquinho. Com o cabo do pincel mesmo, estou colocando essas bolinhas. Olha só, vou colocar uma para cada um desses espaços. Para essa daí, eu vou colocar no centro. Deixe uma boa quantidade de tinta para cada uma dessas bolinhas, porque, olha, a gente vai puxar elas um pouquinho. Então, por isso, você precisa ter uma carga maior de tinta aí para ter o bastante para você fazer esse detalhe. Para as asas dessa borboleta, será apenas isso. Para o corpinho dela, eu vou encher com chocolate também. É um espaço maior, então, além do chocolate, eu vou colocar um toquezinho de branco. Vou fazer uma luminosidade aí por esse centro. Além desse branquinho aí, essa luminosidade que coloquei, vou colocar também um toquezinho de preto. Eu estou usando o meu pincel número 2, redondo, para colocar esse preto aí, espalhar ele bem. Leve bem pouquinho, o preto ele é muito forte, a gente não precisa levar muito essa tinta para não escurecer demais essa região. Isso aí eu vou com esse pincel mesmo, e preenchendo, fazendo o contorno e preenchendo com a tinta preta. Eu quero ele assim mais grosseiro, então eu vou fazer com o pincel número 2, redondo. Essas outras anteninhas da cabeça dela, eu vou fazer com o pincel número 0. Eu quero ele mais fininho, mais delicado. Olha só, o pincel número 0 me permite fazer um risquinho mais fininho. O meu tecido, ele é um pouquinho difícil, porque ele é bem grosseiro, então, nem sempre dá para preencher direitinho, mas dá para marcar bem. As pontinhas eu vou deixar mais grosseirinhas, mais cheinho, tá vendo? E o restante deixa assim mais fininho mesmo. Dessa forma, vai ficar essa minha borboletinha. Coloquei só um olhinho para ela e pronto. Esse nosso primeiro ovinho, eu vou encher ele todo de amarelo. Amarelo bebê. Vou pegar agora um pouquinho de branco e vou espalhar aí por essa parte de cima, essa parte mais aberta, pra gente dar um pouco de luminosidade
em cima desse amarelo. Você pode espalhar bem nessa região. Não leve até o contorno dele, a borda desse ovinho. Deixe mais assim para a parte de cima, no entanto, para o centro do ovo. Feito isso, você pode colocar já uma porção de sépia como sombra, ou você pode fazer igual eu tô fazendo. Tô fazendo essa linha aí com a tonalidade laranja. Esse é o meu pincel número 2, redondo. Você pode estar usando um pincel chato, se você se sentir mais à vontade para fazer algum pincel mais macio, tem muita tinta aí. Não dá para fazer com pincel muito durinho, senão ele vai tirar mais a tinta que deixar esse excesso. Vou preencher direitinho, você veja que eu vou passando e vai ficando falhas por conta da porosidade do tecido. Nessa parte aí de cima, eu vou colocar esse risquinho mais fininho e vou colocar ele com amarelo cádmio. Enchemos o nosso ovinho com amarelo bebê, colocamos luminosidade com o branco, enchi esse meu primeiro risquinho com laranja, esse segundo eu estou enchendo com amarelo cádmio, e esse último aí embaixo eu vou encher ele com vermelho vivo. São 3 tons assim um tanto próximo, perceba você que não há muita diferença entre eles. Porém, um degradê de cores. Agora, com o sépia, eu vou passar um pouquinho aí em volta, mais para esse lado esquerdo, fazendo uma sombra suave. Não precisa ser muito grande, puxar muito para cima do ovinho, não. Vou deixar ela mais para a lateral mesmo. Você poderia ter feito isso antes de colocar essas linhas amarelo, laranja e vermelho, ou você pode estar fazendo igual eu estou fazendo agora. Vou colocar aí em cima um pouquinho também. Para o lado direito eu não vou colocar, só para esse lado esquerdo. Só um toquezinho nessa parte abaixo do laranja, do lado direito, que vou marcar levemente. Mas fora isso, mais nada. Só a sujeirinha do pincel que eu vou passar por lá. Esse segundo ovinho, eu vou encher ele todo de turquesa. Vou encher ele com turquesa e vou fazer uma sombra nele, olha, aí embaixo, com azul caribe. Eu sei que são 2 tonalidades bem clarinhas, mas dá pra gente ver direitinho essa sombra, que é bem suave, e essa é a minha intenção. Até porque eu vou espalhar uma boa quantidade de branco na parte de cima, no contra essa sombra, olha, essa parte aí de cima desse ovinho. Pode pegar uma boa quantidade mesmo e espalhar por essa região. A ideia é deixar esse turquesa bem suave, bem delicado. Você pode estar colocando o azul caribe antes ou o azul caribe depois, mas não interfere não. Coloquei umas bolinhas de azul marinho e assim ficou esse nosso segundo ovinho. Para esse terceiro, eu vou encher ele todo com lilás. Vou fazer uma sombra nele com o violeta cobalto, uma leve sombra. Eu quero que eles tenham tonalidades assim bem suaves. Vou passar esse violeta cobalto nessa região aí embaixo, região realmente que leva menos luminosidade. E para a parte de cima, eu vou espalhar uma boa quantidade de branco. Igual a gente fez no outro, não é diferente. Depois de colocarmos esse branco, veja como eu coloco essas bolinhas. Espalhe bem, o meu tecido é chatinho para espalhar as tintas, mas dá para fazer. Vou pegar agora o violeta. E olha só, eu pego o violeta sem cuidado, eu não me preocupo da tinta estar só de um lado do pincel ou na quina do pincel, enfim. Eu pego tinta, o cuidado que eu tenho é que seja pouquinha. Coloco o pincel em cima do tecido, pressiono um pouco e saio girando. Dessa forma, eu fiz aquelas bolinhas de cima e estou fazendo essas
desse ovinho aí embaixo. Para essas menores, eu pego tinta no cabo do pincel e pressiono o pincel para que fique tinta nas laterais, olha, e o centro fique aparecendo a cor que eu pintei o ovinho, fique bem suave. No de cima, eu fiz com o pincel número 4, nesse de baixo eu fiz com o pincel número 6, essas bolinhas maiores. E aí, você coloca onde quiser. Importante é que fique com as bordas mais cheias e o centro vazio, mostrando a corzinha do ovo. Esse outro, eu estou enchendo com branco, vou marcar um pouquinho ele, manchar um pouquinho com azul cobalto. Só para a gente lembrar, esse desenho estava pré-iniciado, foi só para um treino nosso, um treino de preenchimento de espaço na pintura. E eu, claro, resolvi aproveitar esse paninho, não deixar ele apenas com aquela pintura de treino, modificar ela, tornando um desenho de Páscoa, o nosso primeiro desenho de Páscoa para esse ano, por sinal. Ou seja, é só uma amostra para você que você pode estar aí transformando um desenho que você tenha, um paninho que você não goste muito da pintura dele, você pode reinventar. Para essa parte aí de cima, eu enchi com palha, coloquei uma sombra bem leve com chocolate e agora eu vou encher esse espaço restante com amarelo pele. Não se preocupe que tudo isso aí não vai se emendar, a gente vai fazer um contorninho aí nos detalhes que vai deixar isso bem separado. Peguei um pincelzinho menor, um pincel redondo, número 2, para preencher esse restante que sobrou. Veja que a parte de baixo, entre o palha e o chocolate, ele fica numa tonalidade bem parecida. A parte de cima já fica diferente, já se destaca mais. Agora, com o marrom, eu vou fazer o contorno todinho, os detalhes todos, com um pincelzinho número 0. Esse desenho, ele está disponível nas fotos do meu Facebook. Você pode entrar lá e copiar. Lembrando que essa pintura em si, ela foi iniciada como um treino para quem está iniciando com a pintura em tecido, ou a pintura de um modo geral. A pintura ela não é lá muito diferente. O que muda é o material que a gente usa. Às vezes, o material apresenta um pouquinho mais de dificuldade que outro, mas quase sempre a pintura não difere tanto assim. Fiz umas bolinhas com marrom mesmo, por cima dessa parte onde eu pintei com branco. E vou, olha, fazer o contorno dessa parte também aí em cima, tudo com marrom. E veja que eu estou usando o mesmo pincel. Pincelzinho equivalente ao número 0. Esse é um pincel improvisado, de um daqueles pincéis escolar, um pincelzinho macio, mas ele é equivalente ao pincel número 0. Se você tem um pincel aí, número 0 redondo, você pode estar usando nesse momento, que vai ter o mesmo efeito. Caso você não consiga esse risco pelo Facebook, nem todo mundo tem Facebook, mas se você quiser ele ou qualquer outro que lhe interesse aí do canal, eu costumo deixar o número do meu WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para mim, especificando o risco que você gostaria de ter. Pode também mandar mensagem aí pelo YouTube mesmo, deixando um endereço de e-mail e especificando o desenho que você quer, e eu posso estar lhe enviando, ok? Esse outro ovinho, eu vou encher ele todo com rosa bebê. Vou espalhar branco nessa parte, nessa região central desse ovinho. Vou passar uma porção de magenta na parte de baixo, próxima à mão do coelhinho e do queixinho dele. Agora, eu vou pegar um pincel pequeno, pincel número 2, chato, a tinta verde bandeira, e vou começar a fazer uns detalhes, tipo umas flores soltinhas, desenhadas em cima desse ovinho. Vou fazer tipo uma linha, só com o verde bandeira, depois eu vou sair colocando outras tonalidades, mas vai ser da mesma forma.
A decoraçãozinha que eu vou fazendo nas cascas desses ovos fica bem a critério de cada um. Você pode estar enfeitando seus ovinhos da forma que você gostar. É só uma ideia que eu estou colocando, as tonalidades que peguei até um tanto aleatório aqui, mas aí na sua casa você faz como você gostar, usar as cores que você gosta, que você acha que fique melhor. Para essa parte aí de cima, eu já estou usando púrpura. Vou fazer a mesma coisa, pegar o meu pincelzinho número 2, chato. Você pode estar pegando tinta na quina do pincel, para que essas pétalas fiquem menores e sai formando pequenas flores. Aí embaixo eu estou usando o amarelo ouro. Você pode estar usando o amarelo cádmio, você pode estar usando outras tonalidades, você pode estar fazendo outro tipo de desenho para enfeitar o seu ovinho, fica muito a seu critério. Eu tô fazendo uma linha de flores para cada tonalidade. Você pode estar mesclando essas tonalidades, em vez de fazer só uma cor, fazer várias. A pintura desses ovinhos de Páscoa é bem semelhante à pintura de bolas natalinas. Você pode estar colocando tons com brilho, você pode enfeitar à vontade, cabe bastante cores para fazer elas. Esse conjuntinho de flores que eu vou colocar agora será com rosa antigo, será feito do mesmo jeito que as outras. Para essa parte aí embaixo, eu vou pegar o rosa escuro e vou fazer uma linha lado a lado. Vou marcar com o meu pincelzinho número 2, chato, e vou preencher ele um pouquinho mais com o meu pincel número 2 redondo, porque ele deixa uma quantidade maior de tinta, mas excesso fica melhor. Vou marcar aí em cima também, vou fazer uma separação também aí em cima. Depois eu preencho melhor com o pincelzinho redondo, com esse aí, olha, que eu tô fazendo umas bolinhas também com rosa escuro. Essas bolinhas eu vou fazer aí a parte e vou também colocar algumas aí pelo meio. Fica bem aleatório. É uns desenhos que você faz bem a seu critério, não precisa seguir regra, não precisa tentar fazer o mesmo que estou fazendo, a não ser que você goste desse detalhe. Agora, gente, vamos começar a pintura do nosso coelhinho. Para o nosso coelho, eu vou encher logo tudo isso aí com amarelo pele. Vou pegar um pouco de siena natural e fazer uma sombra. Quando a gente coloca o siena natural em cima do amarelo pele, deixa ele mais amarelado, num tom eu acho mais bonito, um tom que particularmente eu acho mais bonito. Os lugares de sombra eu vou marcar com siena natural. Não é um tom muito escuro para uma sombra, mas veja que aparece bem. Vou colocar uma porção de branco por essas regiões assim mais abertas, mais afora. Dá uma boa luminosidade para esse pelo desse bichinho. Vou colocar esse branco aí e levemente, um toquezinho, bem pouquinho para a cauda dele também. Essa parte aí de fora eu já vou deixar assim um pouco riscado. Não vai aparecer bem, porque o meu tecido, ele não deixa aparecer muito bem esses risquinhos. Mas mesmo assim a gente vai colocá-los da mesma forma que colocaríamos em qualquer outro tecido que estivéssemos pintando. Vou marcando, olha, risquinhos com o pincelzinho número 00. Esse daí seria bem mais fininho, menos pelinhos. Veja que os risquinhos vão aparecendo levemente, um tanto manchado, mas não tem problema. E vou marcar uns pelinhos também, uma sombra de pelinhos por aí, por essa região. Bem aleatório, bem solto, bem tranquilo. Você pode colocar esses pelinhos inicialmente com o pincelzinho número 0 ou 00 e depois você vir com o pincel chato, maiorzinho, dando uma certa emendada para eles, puxando para o lado de dentro, deixando mais que uma sombra. Claro que sem desmanchar esses excessos que ficam para o lado de fora, sem sumir com tudo isso aí. Veja que eu vou fazendo que é um contorno bem grosseiro, todo riscadinho.
para o acabamento da pelagem desse bichinho. Essa parte aí tá mais escura, mas não tem problema, pode deixar assim mesmo. E vamos pintar essa patinha agora. Vou encher também todo com amarelo pele. Vou passar o branco como luminosidade para essa região mais alta, mais afora. Para essa parte aí do dedinho, da mãozinha dele. Olha só, a parte de cima dos dedinhos. E vamos também lembrar do siena natural. Vamos colocar a sombra com siena. Olha os cantinhos que vou colocando. Nessa hora você pega a tinta só com a quina do pincel, para não levar muita tinta. E colocar no lugarzinho que você realmente quer. Um espaço pequeno. Feito isso, a gente vai vir com aqueles contorninhos com o sépia. Ou seja, o corpo do nosso bichinho, a gente usou apenas amarelo pele, siena natural, branco e sépia. Para a cabecinha dele, a gente vai acrescentar o rosa escuro, um toquezinho também de rosa escuro. Olha os cantinhos onde eu vou sombreando e vou, puxando os pelinhos pro corpinho dele. Essa parte aí da patinha, essa parte de fora, eu vou deixar mais que contorno do que pelinhos. É um cantinho delicado, tá numa região bem escura. Para os dedinhos, eu vou deixar mais que uma separaçãozinha, puxando como uma sombra. Para essa patinha, eu vou pegar mais o branco para puxar em cima da mãozinha, como se fosse uma pelagem, pela razão de estar num lugar muito escuro. Olha só. Vou puxar um pouquinho, deixar levemente riscado para esse lado aí de fora, porque colocar a pelagem com o sépia não aparece. O branco, ele se mostra melhor, mas coloque ele bem discreto, pouquinho, e assim mais riscadinho. A cabeça desse bichinho, eu vou encher ela toda com amarelo pele também. Vamos encher tudo isso. Agora, nós vamos começar a colocar o siena natural nos pontos mais escuros, pontos de sombra. Essa região aí embaixo será uma região que você vai colocar, pode colocar uma porçãozinha maior, mais marcada. Essa parte embaixo da orelhinha e esse contorno da cabeça dele abaixo da orelhinha, você também pode estar colocando. Acima da orelha de trás. São poucas partes, na verdade, onde a gente vai estar distribuindo esse siena natural. A cabecinha dele é grande, está numa região bem aberta, bem tranquila, onde recebe bastante luminosidade. Essas sombras vai ganhar mais que uma separação. E o branco, ele vai se destacar mais que a sombra, que esse siena natural. Esse coelhinho, você pode estar dando várias cores a ele. Pode estar pintando com branco como base, você pode estar pintando com amarelo bebê ou amarelo canário como base. Pode estar pintando com mostarda como base, enfim. Você pode dar as cores que você tiver aí na sua casa. Não necessariamente pintar ele com o amarelo pele, como estou fazendo. Essas sombras, você poderia estar colocando ela com marrom, com chocolate, no lugar desse siena natural. No caso de você estar pintando aí com o amarelo pele. Esse branco, você vai colocar ele na tonalidade do branco mesmo, mas você também pode estar usando areia, palha para colocar nesse lugar, salmão bebê. Use a tinta que você tiver em casa, não precisa deixar de fazer o desenho por falta de alguma tinta. Qualquer uma que você tiver, vai dar para substituir, qualquer uma dessas. Olha só a orelhinha dele, que vai ganhando uma boa quantidade de branco. A bochechinha, o focinho ganhou branco. Essa orelhinha, na parte de cima dela, vai receber uma porção maior. Essa parte de dentro, você só coloca mais embaixo. O centro vai ganhar uma sombra mais marcada. Essa outra, para a região mais acima, você espalha uma porção maior do branco. Na parte de baixo, não precisa.
Agora, o rosa escuro, eu vou colocar nessas duas regiões. Dentro da orelha, a parte de dentro da orelha, e para a bochecha dele. O focinho eu também vou encher todo com rosa escuro. Você procura espalhar esse rosa escuro da bochechinha bastante, deixa ele bem suave. Da orelha, você deixa assim mais marcado, mais escurinho mesmo. Vou começar a colocar o sépia, os contornos de sépia, para essa região do focinho. Fazer o contorno também dessa boca, dessa parte da boquinha dele aí. Estou colocando de início com o pincel chato, mas eu vou dar uma arrumadinha com o pincelzinho 0. É a parte de cima da bochechinha, eu puxei ela um pouquinho, mas não há necessidade, fica muito a seu critério. Essa parte aí da boca dele eu vou deixar um pouquinho enlarguecida, por isso o uso do pincel número 0. Os olhos que estão fechados, eu também vou marcar eles com sépia. Esses contornos assim eu vou fazer todos com sépia. Uma vez que eu escolhi o sépia para fazer a pelagem, né? O contorno de fora da pelagem do corpinho dele. O olho do lado esquerdo aparece só um pedacinho, mas não deixe de colocar. Pode deixar ele bem marcadinho aí. E o narizinho eu vou encher ele todo com rosa escuro. Colocar uma porçãozinha, uma pequena porção de branco na parte de cima, deixando uns excessozinhos como brilho. E vou fazer uma sombra com sépia, tipo contorno, para o lado esquerdo. Arrumar um pouco mais esse olhinho e então vamos começar a fazer os contornos da cabecinha. O contorno da cabeça não será muito diferente do corpinho. A gente vai pegar o pincel, dessa vez eu vou pegar o pincel número 2, chato, bem cortado, bem lixado, e vou começar a espalhar esse sépia, olha, deixando ele riscado. Como o corpinho dele tinha espaços menores, eu saí passando com o pincel número 0. Agora que eu tô na cabeça, que é bem maior, espaços bem mais tranquilos, eu vou colocando esse contorninho, esses risquinhos, com o pincel número chato, cortado e lixado. Aí, eu vou pegando tinta só de um lado do pincel e vou puxando, gente. Vou puxando, tipo, como se fossem pelinhos mesmo. Vou aproveitando, vou deixando assim mais escurinho para a parte de dentro, puxando esse sépia, deixando um pouquinho sombreado. Não precisa puxar muito longo essa sombra, mas você pode deixar ele mais sombreado. Olha só, tinta só de um lado do pincel, vou puxando essa tinta, essa região aí, ela fica um pouquinho mais escurinha e você pode puxar uns pelos mais alongados. Veja que o trabalho dessa pelagem, desse acabamento da pelagem da cabecinha é bem mais leve, bem mais longo, é bem mais fácil de ser feito. Do corpo, ele já precisa de uns pelinhos mais curtinhos, mais detalhados. Tanto que eu usei o pincelzinho pequenininho, o pincel número 0. Aí, esse pincel chato, número 2, cortadinho e lixado, ele já tá me permitindo ali fazer risquinhos bons. E deixar a parte de dentro um pouco mais sombreada e a parte de fora um pouco mais riscada. Essa é a intenção para o acabamento desses bichinhos. Quase sempre a gente faz esse tipo de acabamento. Na parte de cima da orelhinha vai ter o encontro dessa pelagem que vem do lado esquerdo e do lado direito. A parte do lado esquerdo, olha, eu vou deixar ela caindo mais para cima do direito. E assim fica a nossa orelhinha. Essa parte da cabeça, principalmente a parte de cima, ela será riscada de um pouquinho diferente. Os pelinhos ficarão mais alongados. Vou deixar um pouquinho mais escuro já aí. E olha só essa parte aí em cima. Eu vou puxando os pelinhos mais longos para essa região de dentro. A orelha será a mesma coisa que a outra. Eu vou apenas contornando com risquinhos mais alongados, deixando a parte de dentro um pouco sombreada. Olha só. Puxo bem tranquilo, de uma forma mais alongada,
para a parte de dentro, sombreie um pouquinho. É importante que você risque tanto para fora quanto para dentro na hora que você está fazendo esses acabamentos. Porque se você fizer o contorno e riscar só para fora, vai ficar algo estranho. Quando você risca também para dentro, você está, tipo, emendando a pelagem de fora com a parte de dentro. Vai fazendo um sombreado e deixando uma harmonia maior entre essa tonalidade de sépia com os tons que você pintou o corpinho dele. Com esse amarelo pele, o branco que foi colocado ali. Veja como eu estou fazendo os pelinhos de cima da cabeça. Eu estou puxando eles assim bem mais alongados. Tanto para cima da orelha, para fora da cabecinha do bichinho, para cima da cabeça. Vou deixando pelos bem maiores. A importância de você puxar ele para cima da cabeça, porque você vai dar mais harmonia a essas tonalidades. Olha só, fica um acabamento bem melhor quando a gente faz tipo esse sombreado, puxando esses pelinhos para cima da cabecinha, não só para fora e para cima da orelha. Dessa forma, vai ficando a cabecinha do nosso coelhinho. E agora, nós vamos terminar a nossa vegetaçãozinha. Lembra que a gente só fez uma sombra para ela? Agora, nós vamos melhorar isso aí. Eu peguei o verde pinheiro e estou puxando alguns matinhos. Algumas folhas assim, bem alongadas. Em cima do verde pântano que já havíamos colocado anteriormente. Lembra? A gente fez essa sombra e já deixou um tanto riscado com o uso do verde pântano. Agora, eu passei o verde pinheiro e estou passando um pouquinho de verde kiwi, dando uma luminosidade para essa vegetaçãozinha. Feito essa primeira parte, colocado esses risquinhos, essas folhagens alongadas de verde pântano, verde pinheiro e verde kiwi, eu vou vir colocando umas batidinhas com o próprio verde kiwi. Procure não colocar flores. Poderíamos estar colocando aí umas flores, mas é bom não colocar porque o nosso desenho já está muito colorido. Se a gente for colocar ainda mais flores, aí vai dar mais cor, então vamos limitar aos verdes, essa parte de trás. Apenas a tonalidade que já estava lá. Coloquei o verde kiwi, agora vou colocar um pouquinho de branco como luminosidade. Esse branco ele vai ser mais para a parte de cima dessas batidinhas. Não precisa colocar por toda a região como foi colocado o verde kiwi. Só uns toquezinhos de branco. E dessa forma vai ficar as nossas vegetaçõezinhas. Vamos fazê-las bem assim. Essa parte onde tá aí o coelhinho, eu vou fazer o acabamento também com verde. Lembra que a gente já tinha colocado uma sombra com verde pântano? Só que essa sombra, ela não tinha caído em cima do corpo do coelhinho. Agora, eu vou puxar o pântano, o verde pântano, um pouquinho mais para cima do corpo do coelhinho. Vou puxar também um pouquinho de verde pinheiro. E não vou deixar, né, de colocar o verde kiwi. Vou colocar as batidinhas. Vou vir também com o branco, colocando a luminosidade. Nas partes assim mais altas, mais de cima. Essa região, ela é bem curtinha, bem estreitinha, mesmo assim, olha, eu puxei mais umas folhagens com o verde pinheiro. E aí, o acabamento em cima dessa bola. Vou puxar de início o verde pântano. Você pode estar colocando o verde pântano, deixa secar um pouco, ou então você já faz direto como eu vou fazer. Coloquei o verde pântano, tô puxando o verde pinheiro. Você vai perceber que a cobertura da bolinha fica um pouquinho mais difícil de ser feita, esse encontro da bolinha e chão. Porque essa tinta de pântano, esse verde pântano, ele está muito úmido. Mas não se preocupe, vai dar pra gente fazer o trabalho direitinho. Agora, eu tô puxando algumas luminosidades para essas folhinhas com verde kiwi. Se você achar que não tá bom ainda, a cobertura não tá muito boa, você pode puxar mais um pouquinho de verde pântano.
e vai fazendo aquele acabamento que fizemos nos outros lugares, com o verde kiwi, aquelas batidinhas, onde você quiser, quanto você quiser. Só lembra que primeiro você coloca o verde kiwi, depois você vem com o branco, colocando um pouco de luminosidade para a parte de cima desse verde. Olha só, o branco ele é menos que o verde kiwi e ele fica mais na parte de cima, tá vendo? E são batidinhas assim bem aleatórias, você não precisa pensar muito onde vai colocá-las. Você vai fazer isso aí onde você quiser, ou pelo menos nas regiões onde já foi marcada com o verde pinheiro, com o verde pântano, quando começamos a sombra do nosso desenho. Agora, eu vou colocar mais uma vegetaçãozinha aí pela frente, para não ficar algo assim tão estranho. Atrás tem bastante vegetação, na frente não tem nenhuma. Então, eu vou colocar de início uma porção de verde pântano, vou colocar umas batidinhas com verde pinheiro, também umas batidinhas com o verde kiwi e vou colocar o branco da mesma forma que fiz, como acabamento para esse verde kiwi. E você coloca elas onde você quiser. Para hoje, pessoal, é isso. Espero que tenha sido útil. Beijo, gente. Até um próximo. Tchau!